As declarações de Hugo Motta, que negou a existência de perseguição e exílio político no Brasil e censura, geraram várias reações da oposição. Em um discurso no plenário da Câmara dos Deputados, o parlamentar Marcel Van Hatten cobrou ao presidente da Câmara uma retratação, um pedido de desculpas aos brasileiros que hoje são alvos do judiciário. Além disso, o parlamentar afirmou que as falas mostram um total descompasso com a realidade do Brasil e são desastrosas, se não criminosas. Já durante um evento do Partido Republicanos para Mulheres, nesta sexta-feira, Tereza Vale, ela é mãe de João Lucas Vale Gifone, um dos acusados de envolvimento nos atos, protestou contra Hugo Motta. Ela confrontou o líder da Câmara, expressando sua indignação com a postura da sigla em relação à anistia e alegando que ele mentiu. E a gente separou, inclusive, esse trecho. Senhoras e senhores, agradeço a intervenção. Muito obrigada. Vamos dar continuidade. Senhoras e senhores, neste momento, ouviremos o presidente nacional do Republicano. Bom dia! Bom dia, pessoal! Senhora. Nós vamos ter um momento para a senhora falar, se a senhora puder compreender, darmos continuidade nessa solenidade de abertura. E daqui a pouquinho nós temos um momento com todas as mulheres. Solicitamos a compreensão da senhora, por gentileza. Esse é o segundo Encontro Nacional Mulheres Republicanas. Em muitas repercussões, né? Inclusive depois, Tereza Vale falou sobre o protesto. E a gente também separou esse trecho. Acompanhem. Senhoras e senhores, com a palavra o nosso presidente nacional. O presidente falou que não existia esse lado político. E aqui veio ao palco falar que é a favor das mulheres, das mães, que esse partido é a favor das mães, da gente, das mulheres. E estão querendo me barrar. Meu filho ficou 7 meses inocente numa papuda. É um jovem psicólogo infantil maravilhoso. Ele estava no 8 de janeiro? Sim, inocente. Qual o nome do seu Olha aqui, sabe por que ele foi preso? Porque estava rezando. A arma dele foi a Bíblia. Aí o trecho da manifestação dessa mãe se revoltando com as declarações de Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados. Esse evento, inclusive, do Republicanos, né? O Partido Republicanos, que é o partido do presidente da Câmara Federal, ficou aquela situação ali, né? Um climão, o Marcos Pereira ali no palco, enfim, e aí a mestre de cerimônias dizendo, não, depois a senhora vai poder se manifestar, e aí fizeram a gravação dela exaltada, nervosa, desapontada com essa situação, queria se manifestar, queria colocar para fora aquilo que ela precisava dizer naquele momento. Chamar o Luiz Felipe Dávila, está conectado com a gente, né? Dávila, seja bem-vindo, ótima noite a você. Muitas repercussões, né? Após aquele posicionamento, após aquela fala de Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados. Tivemos, inclusive, Marcel Van Hatten falando algo muito parecido com o que você disse no dia de ontem. Você falou desconexão com a realidade, ele falou descompasso com a realidade. E aí teve esse episódio, né? Assim, um climão, uma situação bem desagradável, né? A mãe desse exilado político se revoltando com as falas de Hugo Motta e sentindo que não teve o espaço necessário nesse evento do Republicanos para se manifestar. Dávila. É isso mesmo, Caniato. Boa noite a você, aos meus colegas e à nossa audiência. A pior coisa que pode ocorrer por uma democracia é esta dissociação entre a realidade e esta visão utópica da política que alguns parlamentares, políticos e governantes manifestam. Esse descasamento corrói a credibilidade na democracia, a confiança nos governantes, e isso é muito ruim no momento no qual nós temos de resgatar a credibilidade das instituições. A declaração desastrosa do presidente da Câmara, Hugo Motta, mostra por que esta senhora se revoltou tanto no evento do Partido Republicanos.
Hugo Motta disse que não há censuras nos jornais censurados no Brasil, o que é mentira, porque os fatos mostram que houve e há censura. Veículos como o Estadão, a Gazeta do Povo e a Cruzoé foram censuradas pela justiça brasileira. Uma vergonha num país em que a sua Constituição, na sua cláusula pétrea, garante a livre liberdade de expressão, de opinião e de crença. É inacreditável o presidente da Câmara dizer que não existe usurpação dos direitos constitucionais no Brasil nos dias de hoje. É mesmo? E os inquéritos sigilosos? E um juiz que julga, é vítima e investiga o caso? O que é a história de cobrança de imposto retroativo? Algo absolutamente inconstitucional e incondizente com o Estado Democrático de Direito. Não existe perseguição política? Como uma pessoa é presa ou condenada a 17 anos, uma cabeleireira, porque escreveu numa estátua com batom? O que é isso? Não é condenação e perseguição política? Lógico que é. Um parlamentar como o próprio Marcel Van Hatten, que é indiciado por usar o seu poder parlamentar garantido no artigo 53 da Constituição por manifestar-se na tribuna da Câmara. Onde estamos? É bom que o presidente da Câmara tire a venda dos seus olhos e enxergue a realidade. Caso contrário, ele terá muita dificuldade de manter o parlamento no caminho certo e o parlamento que representa o eleitor conectado com o brasileiro. Além de usar a tribuna da Câmara dos Deputados, o Marcel Van Hatten, que é deputado federal eleito pelo estado do Rio Grande do Sul, Partido Novo, ele disse o seguinte: a fala do presidente da Câmara dos Deputados mostra um total descompasso com a realidade do Brasil. É, no mínimo, desastroso, se não criminoso, Hugo Motta ignorar que temos, sim, censura contra jornais, presos, exilados e perseguidos políticos. Essa declaração foi colocada na rede social do deputado federal Marcel Van Hatten. Chamar o Motta para também trazer as impressões e as reflexões sobre o dia seguinte à manifestação de Hugo Motta. Muitas declarações, críticas sendo feitas a essa postura de Hugo Motta, que muitos entendem como algo que, inclusive, surpreende, porque ele já tinha dado uma sinalização bem diferente dessa. Agora, as pessoas tentam encaixar as peças. Por que essa mudança agora, né? As peças não se encaixam, Caniato. E já faz bastante tempo. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Quem semeia vento, colhe tempestade, já diz o ditado. Há determinadas situações que teimam em colocar o país em tensão máxima. Até parece que estão fazendo uma espécie de teste com o povo brasileiro para saber até onde ele aguenta. A história é feita de ciclos. A história do Brasil é feita de ciclos que às vezes parece ser quase idênticos. O que o país vive hoje, o país já viveu muitas vezes antes. O uso da máquina do Estado para esmagar adversários políticos. Não há nenhuma novidade nisso. A única novidade é a forma com a qual isso está sendo feito. E quem quiser entender o efeito e as consequências disso, só precisa abrir um livro de história. Pois é, o Cristiano Beraldo também com a gente, conectado, vai trazer suas análises e reflexões. Beraldo, seja bem-vindo. Ótima noite a você. O Beraldo não estava no programa de hoje, então a gente vai dar um passo para trás para ele trazer primeiro as impressões sobre esse posicionamento de Hugo Motta. De que maneira você interpreta as falas dele, indicando que no Brasil não há perseguição política, não há censura? É possível interpretar e ler essa declaração, esse posicionamento de Hugo Motta de uma maneira diferente daquela que todos estão fazendo, Cristiano Beraldo?
Boa noite, Caniato, Dávila, Mota. Boa noite à nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Olha, essa fala de Hugo Mota, essa infeliz fala de Hugo Mota, é uma fala que pega muito mal para ele. Hugo Mota, que está prestes a embarcar com o presidente da República, outras lideranças do governo, para uma viagem ao Japão e Vietnã, e, de uma certa forma, talvez tenha ele usado a estratégia de acenar, de alguma forma, dar uma manifestação, fazer uma manifestação que soasse simpática aos seus companheiros de viagem. O problema é que esse tipo de declaração completamente desconectada da realidade coloca a boa parte da população brasileira diante da efetiva, da evidente desconexão com a realidade que estão todos percebendo. É claro que existe hoje um desequilíbrio de poder no Brasil. É claro que este desequilíbrio tem tomado uma dimensão em que a censura tornou-se uma prática completamente aceitável e defendida por alguns, os mesmos que no passado se disseram grandes vítimas da censura. O ponto é que as coisas que estão acontecendo não apenas em relação a pessoas comuns, a população brasileira, aquelas pessoas que às vezes emitem as suas opiniões de forma mais incisiva, há veículos de imprensa que dão espaço a pessoas se manifestarem de forma contrária aos interesses do Poder Executivo e do Poder Judiciário. A gente está vendo que o Poder Legislativo também foi vítima de mandos e desmandos de outros poderes e nada fez, não reagiu. Se Hugo Mota olha para a cassação de Deltan Dallagnol, deputado eleito com o maior número de votos no Paraná na eleição de 2022, e ele acha que está certo essa cassação, que Deltan Dallagnol de fato mereceu perder o mandato e foi deslegitimado de representar centenas de milhares de paranaenses, porque enquanto era procurador da República, talvez, quem sabe, pudesse ter feito algo que, se consumado fosse, poderia representar um crime punível com a perda dos direitos políticos. E pior do que isso, Hugo Mota não se manifestou quando, na cassação de Deltan Dallagnol, houve a escolha do seu sucessor não conforme a legislação eleitoral, mas sim conforme os interesses de um determinado grupo que colocou na Câmara dos Deputados um candidato que não obteve o número mínimo de votos para ser considerado elegível. Se isso para Hugo Mota é o normal, temos um problema ainda mais grave do que tantos outros problemas graves que nós discutimos aqui de forma cotidiana. Mas eu arrisco dizer que Hugo Mota sabe disso tudo. Eu arrisco dizer que Hugo Mota tem plena consciência de todos os absurdos que estão acontecendo no Brasil e que colocam o país distante de uma verdadeira democracia. Essa fala de Hugo Mota teve um propósito, mas as consequências dessa fala, ao que parece, foram mal calculadas por ele. Pois é, inclusive tem alguns aspectos na declaração e no que aconteceu no dia anterior que a gente precisa considerar, viu, Dávila? Porque, inclusive, o deputado Marcel Van Hatten faz essa ponderação, né? Ele fala que seria uma declaração nebulosa e é importante lembrar que na noite anterior o deputado participou de um evento, de um jantar, organizado, inclusive, por um ministro da Suprema Corte, com muitas pessoas importantes, autoridades, integrantes do Judiciário, e que no dia seguinte ele acaba fazendo essa declaração. E aí muitos acabaram se questionando, bom, será que foi uma
casca de banana, ele escorregou numa casca de banana, o presidente da Câmara dos Deputados, ou ele quis dar um recado para alguém? E aí, óbvio que as pessoas fazem a conexão. Bom, teria sido um recado? Tem a ver com o evento que teve na noite anterior? É de se pensar. É verdade, Caniato, e não dá para concluirmos nada sobre isso com senso de responsabilidade. Agora, é preciso ressaltar a imoralidade do ato. Como é possível metade da Suprema Corte estar reunido num jantar com o presidente da Câmara, presidente do Senado, vice-presidente da República e outras autoridades, e no dia seguinte sai essa fala desastrosa do presidente da Câmara? Parece duas coisas. Ou ele foi enquadrado no jantar ou alguma coisa aconteceu, porque a fala dele era completamente em outro sentido, principalmente no que se dizia a anistia de 8 de janeiro, quando ele assumiu a presidência da Câmara. Então é algo muito estranho. Por isso que eu digo, é um jantar imoral. Qualquer pessoa que tenha senso de dignidade do cargo, do respeito à liturgia do cargo, não estaria fazendo essa mescla, essa mistura num jantar informal de lideranças no momento em que a Suprema Corte tinha que ter a sua serenidade e discrição para, no colegiado, julgar casos de extrema importância, como será logo o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro. Portanto, é algo imoral. O Brasil, nós estamos perdendo a referência, o norte dos cargos públicos, de como devemos honrar os cargos públicos. Está tudo virando convescote, uma bagunça. Isso mostra a decadência moral daqueles governantes que perderam a referência da liturgia do cargo. E isso é importante. Tem gente que acha que isso é frescura. Não tem nada de frescura, isso é fundamental. Respeitar a liturgia do cargo. Não mesclar as coisas, porque as pessoas perdem a referência. O Brasil, infelizmente, cada vez mais caminha numa degeneração moral, política no Brasil. E isso não é bom para a nossa democracia. Agora, após um episódio como esse, Mota, a gente pode observar que talvez um processo de muita desconfiança e perda de credibilidade tenha sido iniciado por conta dessa postura do presidente da Câmara dos Deputados. E aí a gente precisa considerar, bom, havia muita esperança, né, na figura de Hugo Mota e nesses 2 anos de gestão dele à frente da Câmara dos Deputados. Mas possivelmente muita dessa esperança tenha escorrido pelo ralo. Talvez esteja na hora de pendurar na entrada do Congresso aquela placa que, se eu não me engano, Dante Alighieri dizia que estava pendurada na entrada do inferno: vós que aqui entrais, abandonais toda a esperança. Eu nunca tive muita esperança, Caniato. Eu nunca achei que uma mudança na presidência das casas fosse mudar o quadro que o Brasil está enfrentando. Porque, na verdade, o Congresso é, de certa forma, uma vítima desse processo, né? Uma vítima que se recusou, muitas vezes, a entender o que estava acontecendo, fechou os olhos, achou que se talvez colaborasse, tudo fosse dar certo, e muita gente ficou realmente animado com a troca das presidências. E aí acontece isso. É um banho de água fria. Agora, o aspecto mais importante disso tudo, eu acho que foi o protesto. Foi o protesto daquela mãe, porque se existe uma coisa que a história nos ensina, é que protestos, quando são desencadeados, eles são muito difíceis de serem parados. E a voz daquela mãe representa a voz de muita gente no Brasil hoje, inclusive pessoas poderosas, pessoas em cargos importantes, mas que ainda não se sentem em condições de falar e apontar tudo o que de errado está acontecendo nesse país. Pois é, importante também reforçar a manifestação
da Tereza Vale, e ela disse o seguinte: eu vim testemunhar a mentira de Hugo Mota e pedir a vocês que são republicanas, se referindo às mulheres que fazem parte do partido, que abracem a mulher ferida, a mãe que não está vendo seu filho. Como o partido defende a mulher se não ouve a mim, que sou mulher? Que tratava-se justamente de um evento voltado para as filiadas, né, do Partido Republicano. Se teve aquela manifestação inicial do Marcos Pereira, que é o presidente, mas uma saia justa, quando ela pede a palavra e o pessoal da organização tenta dizer a ela: não, você vai ter um momento em que você vai poder se manifestar, agora não. Ficou aquele climão, né, Cristiano Beraldo? E aí a gente precisa considerar também o posicionamento de Hugo Mota, mas também de Marcos Pereira, né, que está querendo deixar para depois a votação do PL e da anistia. Agora, eu até não acredito que a manifestação de Marcos Pereira em relação à votação do PL da anistia tenha sido no sentido de enfraquecer o PL. Ele, que é advogado, muito atuante no direito, deu ali uma opinião com o embasamento jurídico que ele achou devido, no sentido de que vários processos estão em andamento e a anistia, então, poderia ser questionada, tendo em vista que muitas daquelas pessoas ainda não tiveram o seu processo, as suas condenações concluídas. Agora, quando você está no ambiente de partido, quando se está ali na celebração do que significa o partido, ou seja, a representação dentro do processo democrático, não há espaço para tentativa de calar aquele que está em desacordo. Isso faz parte da vida partidária e as pessoas devem ser ouvidas à medida que tem pleitos e mensagens adequadas que impactam, de uma certa forma, a vida partidária. Não vejo o Republicanos, partido de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, ex-ministro do Jair Bolsonaro, uma figura que foi eleita governador do principal estado do país, do mais rico estado do país, graças ao apoio que recebeu não só de Jair Bolsonaro, mas, sobretudo, dos eleitores de Jair Bolsonaro, esses eleitores que estão impactados em razão do que aconteceu, as consequências do 8 de janeiro. Então, não vejo espaço para que o Partido Republicano tome uma posição contrária à votação da anistia e nem de dar sustentação ao discurso de Hugo Mota. Veja, o que está acontecendo no Brasil, Caniato, hoje demonstra como perdemos ao longo do tempo toda a grandeza da política. Antigamente, pessoas chegavam a determinadas posições atendendo a um chamado, né? Havia aquele dizer, né, que, por exemplo, presidência não é escolha, é destino, e as pessoas que eram convidadas para ser ministro, então, um convite para ser ministro não se recusa. Isso já passou. Hoje, não tem mais providência divina ou reconhecimento de uma grandeza profissional, de uma atuação digna de nota. Não, hoje é tudo fruto de um arranjo. Este arranjo faz com que os poderes hoje sejam dominados por pessoas que estão ali defendendo seus próprios interesses. Ninguém quer abrir mão de nada para assumir um cargo. Ao contrário, o cargo torna-se um trampolim, o cargo torna-se uma arma de força para que na vida privada aquele que está desempenhando a função torne-se ainda mais importante, mais forte, mais rico, mais próspero, que a sua família encontre o caminho da riqueza. Nós assistimos a isso absolutamente todos os dias. E para resgatar a dignidade necessária ao ambiente político num país verdadeiramente democrático, é preciso que jovens que estão na política, como é o caso de Hugo Mota, tenham a consciência do papel que desempenham
e da importância de representarem a quebra de um processo que destruiu o Brasil. Realmente, se figuras como ele não tiverem esta consciência, Caniato, realmente o último que sair apague a luz. Zé, e algumas pessoas aqui, inclusive, se manifestaram, viu, Dávila, através do nosso chat, dizendo que a postura de Hugo Motta só retrataria a posição do Centrão, a maneira como o Centrão pode se relacionar com o PL da anistia. A depender da fotografia, você disse ontem, né? A fotografia, qual é a fotografia de hoje? O PL passa. Mas talvez daqui 2, 3, 4 semanas não. A depender dos muitos fatores que envolvem essa questão, a maneira como as peças estiverem organizadas em cima do tabuleiro, enfim. Dependendo dessa temperatura, alguns partidos do Centrão podem largar a mão desse projeto de lei da anistia. E muitos veem nessa posição de Hugo Motta, talvez a posição de outros integrantes de partidos do centro, viu, Dávila? É verdade, mas o presidente da Câmara tem que atuar como presidente da Câmara, não como membro do seu partido ou membro do Centrão. Ele é o presidente da Câmara, ele é o presidente da instituição. Portanto, ele deve falar o menos possível, colher as informações e a temperatura das coisas e jamais entrar em falas polêmicas como essa que ele proferiu ontem. Por isso, entendo, como nós sempre comentamos aqui, que o PL da anistia pode ter mais chance de ser aprovado com uma grande vitória ou com uma vitória menor, mas hoje a sensação é que o projeto será aprovado com uma ampla maioria. Mas, como você bem disse, Caniato, isso pode mudar ao longo da semana. Felizmente, eu vejo que como o judiciário continua a esticar a corda com outras decisões, isso está colaborando para aumentar ainda mais a chance de uma vitória maior no Congresso Nacional do projeto da anistia. Mas, como comentamos aqui, isso é um jogo, né? Cada movimento nessa peça do tabuleiro do xadrez político. Hoje, do jeito que as peças estão movendo, só colabora para a aprovação do projeto.